Caetano.
ideia. Show, meu compadre. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Prazeraço. Gente, eu tô aqui hoje com o Arismar do Espírito Santo. Não sei nem dizer qual instrumento que ele toca, porque o Arismar é multi-instrumentista. Então, hoje ele tá aqui com violão de 7, mas podia estar com baixo, com a guitarra, com a bateria, com o piano, cantando. O que mais, Arismar? Pô, o negócio de cantar é pra tocar junto, né? É. Tá fazendo frase, às vezes o dedo não vai, a cabeça vai. Aí descobri isso depois de velho. É que aqui não tem freio, né? Aqui não tem. Aí você tem que botar isso. Ajuda muito, assim, me auxiliou assim na fuga a técnica, na fuga e a vida, né, compadre? Desprende. Então, aí, Desprende, é lindo, né? Isso é couro. Mas é um prazeraço ter você aqui, bicho. Bom, o prazer tá aqui, fico só vendo os programas na internet, a moçada vem aqui se divertir. Aí caí aqui no Rio e vem participar do Café lá em Casa. Muito bom, iniciativa 10, né? 10, mostrar a música, mostrar a vida, mostrar o que é fazer isso aqui. Mas como é que foi a tua história, assim? Como é que a tua história com a música começou, como e quando? O fundo musical, a história do cara do vovô. No cara direto de português tem que ter um fã, né? Eu comecei a tocar desde pequeno. Eu trabalhava numa livraria em Santos. Eu tocava na Rádio Dourado, tocava Tony Rota, Dori Caymmi, João Bosco, essas coisas tocava e ficava, meu violão não tinha aqueles acordes. E a livraria não tinha. Eu olhava dentro dele, engraçado, né? E eu ficava ouvindo aquilo, tocava Bill Evans, Oscar Peterson, um Vinci Guaraldi, que é um cara que depois fui ver que o cara compõe um monte de coisa, música de filme. Eu curtia muita música. Minha mãe foi cantora na Rádio Atlântica em Santos. Então toda semana tinha roda ou em casa ou na casa do meu primo Horácio. Aí, mas aquelas coisas de família assim, que você pergunta, vai aquela que a gente tava brincando negócio do neném, como é que você faz isso? Né? Com as mãos, vai tirar. Eu dou o maior valor hoje em dia ter tirado música. Eu tirava, e às vezes parecia que o cara tinha uma fita enorme que durava o dia inteiro, que no dia seguinte, 10 da manhã, tocava de novo, né? Sabe, eu não posso ver nessa minha solo do Nivaldo. Eu fui tocar com o Nivaldo, anos depois falei, Nivaldo, acho que eu vou botar uma letra naquele seu improviso. Eu tirava nota por nota. Hoje em dia eu acho aquilo lindo, é um chiclete da vida. Eu fico mascando aquilo. É meio em cima da melodia, mas... Aí o cara dá a nota e tira. Hoje em dia virou... Que era o cara tá em cima, né? A quina do navio lá. Velho, bora. Muito, né, cara? Eu também. É lindo isso. Isso é lindo, isso é ouro, cara. É um som de saxofone lindo do Nivaldo, né? Lindo. Somzão. Que músico maravilhoso. E aí você vai tocando. Aí fui fazer a folga de um batera em São Paulo, as férias dele. Eu tocava bateria, assim... Mas como é que foi isso de tocar? Tinha banda de instrumentos tocar todos? pandeiro, na roda de show eu tocava pandeiro. Aquele pandeiro assim, atravessar, o que tomava de tapa na orelha, com aquela orelha vermelha, né? super sério de acertar a levada, de tocar com os caras. E os caras, Horácio, grandes músicos de Santos, Burgos, da flauta, um grandão bicudinho assim. E não tinha contagem, não tinha nada, os caras se olhavam e... Já foi. Quem contou? Que música é essa? Não, é um código. Aquilo era... Na casa do meu primo tinha aquela cama, assim, aquela colcha de... Como é o nome daquilo? Colcha de chenille, né? Era uma colcha linda com o violão de 7 dele em cima e a partitura do dia que ele visitava as obras, ele construía umas coisas, ele voltava, lavava a mão, como vai, tudo bem? Ia lá e... Aí lia, não sei o que, ele tirava não sei o que. O que é isso, Horácio? Isso é uma valsa do Potapio que fez não sei o que, né? Vou tocar ela amanhã com... Então amanhã tem um encontro marcado. O cara do outro lado da cidade, que também está fazendo outra coisa, na hora do almoço tirava aquela... Aí o outro tirava... As pessoas viviam isso. Eu aprendi isso, pra mim foi assim, até hoje eu uso muito isso, né? O violão em casa, sempre tem um que tá fora, onde ele estava o cavaco lá, a moça que trabalha em casa não entendeu nada, achou que tinha encolhido o violão. Que foi? O cavaco de 5. Pegou chuva? Alguém fica no sofá, bicho, alguém tá vivo.
Tem piano, tem bateria na garagem, tem piano elétrico, tem trompete, tá tudo lá. Mas sempre tem um no sofá, você desce, sai com os cachorros, aquela onda, não sei o que, volta, toma um banho, 9 horas da manhã leva a Maria na escola, aí volta, acabou o road de titio, não sei o que. Aí você vai e pega alguma coisa para estudar, pega um cavaco, já é outra paletada. Aí botei umas cordinhas de jazz nele para ele segurar mais o timbre. Aí, pô, vou tocar para baixo, aí, só para ver qual que é, agora para baixo e para cima. Aí você, não, tenta me levar do mundo da guitarra um pouquinho, né? É um outro mundo, né? A guitarra, bicho, eu sempre gostei de guitarra. Fui tocar um delícia, arrumei uma gordinha. Falei, vou montar nessa gordinha aqui, vamos ver. Eu tenho uma outra que era tudo sai, uma Ibanez velha, tudo sai, eu tô acostumado com ela. Aí eu peguei uma que não sai. Falei, pô, peraí. Aí eu botei uma corda preta, bicho, é outro baile. É, não? Vixe, pô, morreu. A corda preta não tem isso aqui não fica durando nada, pô. Aí você tem pô, arruma aqui, põe aqui, é uma paleta mais pesadinha. Aí se vacilou, sai, toca, grava, viaja, leva ela junto. E a ideia é essa, o instrumento está lá pendurado. Mas tu vai lá e isso pega. que você falou é muito bacana, deixar os instrumentos à disposição, né? E eu tirar imagino, do case, chegar na garagem, abrir a porta de não sei o que, tirar não sei o que, tira. Não, deixa ele ali, pum, vai empoeirar, vai, depois eu limpo. Deixa ele, vem com a mão, vou lá pro fundo do quintal, às vezes fico tocando, o quintal tem um mocó lá que eu fico num canto, assim. Uma cadeira, os caras ficam em volta, depois que passeia, aí fico tocando grande público. Um negão grandão e uma loira gordinha acústica, e um negão grandão. O negão deita do lado, no piano, assim, encosta a cabeça no pé do piano. É demais o shape dele, cara. Encosta o pé na fica. Aí você fica tocando, estudando umas. Aí estuda, aí pega. E passa a coisa daqui para outro instrumento e vice-versa ao contrário, você vai se. Vai entendendo. Vai entendendo, porque é um universo, né, cara? É um universo. Se isso aqui tivesse um pedal para segurar esse acorde e fazer o solo, pô, meu Deus. Que delícia. Piano, né? O piano é muito louco, né? Eu penso nisso, às vezes você vai fazer. E a técnica é de baixo, 1 em 1. Tudo aperto, tudo 1 em 1, não tem, mesmo no dedo. Agora, depois de uns tempos pra cá, comecei a botar o dedão meio na onda pra ele poder. Porque o dedão é super baixista, mas ele. Manda umas falsinhas. Aí não sei o que. Aí tá legal, é por aqui, só agora eu vou acertar as notas. Aí comecei a botar a voz junto e deu certo. Que a voz sozinha é um pato rouco. Eu não vou ter tempo de arrumar essa voz, de botar, achar alguém para dar uma limpada. Não, sai o pato rouco, mas o pato rouco tem a ver com que tá com a podreira, E essa coisa vai rodando, né? Mas você sabe que você falou, né? Você falou do Thiago agora, né? Que é teu filho, o Thiago Espírito Santo, Thiago, filho do Adesmar. Thiago é lindo. O Thiago é um músico maravilhoso e eu conheci o Thiago porque a gente se conhece. Não sei se você lembra de quando a gente se conheceu. Eu me lembro bem, porque eu fiquei em segundo lugar. Peraí, conta. Ioiô era o nome do teu disco. Exatamente. É isso aí. Os elefantes não esquecem jamais. A gente foi. Prêmio Shark de música. Prêmio Shark da música. Os 3 CDs que foram considerados os melhores do ano, um foi o seu, outro foi o meu, outro foi da Canoa, da Fernanda. Sim. E nós 3 concorrendo para ser o prêmio Eu lembro disso. o melhor CD do ano. E aí fomos lá no Municipal, não sei o que, todo mundo assim esperando. Aluguei um sapato, meu compadre, até hoje eu lembro daquele sapato. Saudade daquele sapato. E foi lá que eu te conheci. Aí eu vi que. Aí você ganhou, né? Aquele disco lá da Velas, o primeiro disco E da aí Velas. eu lembro que eu falei assim, porra, esse cara ganhou, né, Adesmar, deixa eu ver esse negócio, cara. Aí fui procurar o teu disco, deixa eu ouvir o disco do cara. Quando eu fui ouvir, eu falei, porra, merecidamente, o cara toca pra caralho. O disco foi lindo. Merecia, o disco é lindo. O disco lindo. O teu disco é lindo, o Ioiô é lindo. Obrigado. A gente trocou disco depois, a gente ficou, dá uma aula junto em Curitiba. Depois a gente fez um monte de coisa junto. E o Thiago, que eu tava falando, eu conheci o Thiago. Quando a gente começou a ir pra Curitiba fazer aqueles cursos lá, o Thiago, ele sempre ia contigo, né? E era um molequinho desse tamanhozinho que ficava ali. Aonde você ia, ele ia atrás, e aonde a gente ia, ele, de repente você ia embora, ele ficava lá também. E eu fiquei imaginando, porque você toca de uma forma muito fluente um monte de instrumento, né?
E aí eu fiquei, pô, será que esse cara tá aprendendo com o Adismar assim, de uma forma meio por osmose? Porque eu falei, aula pra esse cara, Adismar não Nunca tá dando. dei aula, não dá. Nunca, pelo contrário, assim, a gente ficava tocando, ele passava lá em casa, às vezes. Vamos aí tocar, Thiago. Ele já toca outra coisa, já pega não sei o quê, ele tem outra. É a conversa da música, assim, né? De você botar a mão nela. Põe a mão nela e tira um pedacinho aqui, segura ela aqui. Agora eu vou não sei o quê. O tempo, a música é outro. O Thiago rapidinho saiu tocando bem. Muito rápido, cara. E assim, mas o tempo, música, assim, a gente não tem relógio, não dá pra mensurar, não dá pra dizer o que é tempo, música, né? A gente está tocando, a mãe está tocando com uma orquestra, né? Você faz seus arranjos, toca com uma orquestra, arma um bote, faz uma harmona. Quando você ouve, pô, peraí, isso daqui, aí você já foi para outro lugar. No próximo disco seja outro músico. Outro cara. Outro cara, já fez outros arranjos, outra ideia. A cabeça fica. O cerebelo está sempre. Acho que o disco é uma fotografia de um momento. Por isso que eu não acho legal esse negócio, às vezes o cara que começa um disco aqui hoje vai terminar 10 anos depois, porque a fotografia já é outra. É outra, né? É outra. Então quando eu começo um disco, eu começo e termino. Eu falo, pum, tá, a fotografia, é isso aí. Agora o próximo é outra coisa, né? É isso, cara. A gente vai, a vida vai tocando. Fiz um disco agora, assim, um ano sim, um ano não, eu lanço um disco. E essas músicas vai fazendo, eu não escrevo, eu gravo. Tem aquele espiãozinho, pá, digital, deixo lá. Aí algum dia eu vou lá, corro atrás, aí pego aquele tema, aí E trabalha. é bom para gravar, para juntar, para tocar, Esse último fiz agora com o Léo de gravei no estúdio do Léo de guitarra, Bebê Kramer de acordeon, de sanfona e o Gabriel Grossi de gaita. A mesma onda também, gravamos no estúdio do Léo, foi lindo. Passava, gravava. Passava, gravava. Como é que é o nome dele? Arismar. O nome Roda Gigante. A Roda Gigante. Roda Gigante, é. Cadê? Dá um foco aqui, pô. Isso aqui só tem. Aqui é o mais bobo da nó em pingo d'água, bicho. Que é o Arismar, Léo Amoedo, bicho. O Bebê Kramer é maravilhoso. Bebê Kramer, bicho. É um negócio maravilhoso. Genial. E o Gabriel Grossi, que, porra. Ou seja, o mais. O Pelazeta que fala assim, o mais bobo aqui vende patinete pra Saci. Eu sinto também essa coisa de tocar com pessoas diferentes, porque cada um sente a música de um jeito, né? Cada um sente o tempo de um jeito. Uns são um pouquinho pra cá, outros são em cima do tempo, outros são um pouquinho mais relaxadão. E aí quando você começa a interagir, hoje quando a gente começou a tocar aqui, eu parei 2 vezes pensando, como é que é o tempo desse cara? Porque há anos a gente não faz alguma coisa, não toca alguma coisa. Eu falei, pô, como é que é o tempo desse cara? Porque você estava tocando, aí, sabe aquele... Demorou um pouquinho para entender, depois, pô, e não é entender. E se entrar um baixo com a gente agora, a gente vai tocar diferente na função do cara, a gente vai tocar de outro jeito. Isso é muito assim, opa, você tá naquele... Tem que estar antenadaço, né? Não tem rede. Estamos no arame, não tem aquela redinha lá embaixo? Não tem. O macaquinho não tá avisando você. Não tem rede. É verdade. Vamos fechar a tampa fazendo mais uma? Vamos. Queria agradecer muitíssimo a tua vinda aqui, cara. Pô, meu compadre, eu quero agradecer. Uma casa gostosa, um sorriso lindo, família junto aí, todo mundo na paz.
Ei, Fazia, obrigado, cara. Bom Obrigado demais. aí. Um abraço, cara. Divertido. Muito bom estar aqui, muito bom estar Vai. aqui. Vamos tocar junto. Saúde. Isso aí. Está... O que foi isso? Deve ser minha mãe ligando pra mim. É isso? Que foi? Tem que desligar o celular. A história aquele disco do Jorge Benson lá, o Robertinho Silva, tá a gente gravando no final da faixa. E o Robertinho foi abraçando. Toninho ficou verde, Toninho Horta ficou verde. O Benson ria, ele passava mal, falava, eu quero no disco.